Plano B que é o inimigo do sucesso. Aí você fala, por que plano B é inimigo do sucesso? Agora eu vou explicar para vocês. Olha só, antes de eu começar como sobrancelha, eu tinha um plano B. Eu era cabeleireiro, trabalhava numa metalúrgica, decidi estudar radiologia. E nesse processo aí, o que é que eu pensava? Eu quero sair da empresa. Isso era o meu plano, sair da empresa. E o que acontece? O plano B que eu criei foi fazer radiologia. Por quê? A radiologia ia encaixar junto com a área que eu trabalhava, que eu sabia que era a área do cabelo masculino, era o foco, mas eu também fazia feminino. Então, o plano B que eu criei foi simplesmente o de radiologia, porque a radiologia tem uma carga horária menos e o que acontece? Ia encaixar os dois certinho. Então, na minha mente, se eu tivesse duas profissões, uma complementando a outra, se não desse nenhuma, ia dar na outra. Então, isso era o plano B que eu tinha para a minha vida. Aí comecei a fazer o curso, gostei do curso. E o que acontece? Cheguei lá no curso, a primeira pergunta que o professor fez, olha só. Ei, por que vocês estão decidindo fazer radiologia? Aí todo mundo ficou meio parado. Eu decidi por isso, e a maioria travou. Aí o que acontece? Eu fiquei pensando, né? Chegou na minha vez de eu responder o que era, o porquê. Aí o professor falou, tá bom, legal. Aí aquilo ali mais pra frente, eu fui tendo outras aulas. Aí até que chegou um período, eu acho que era no segundo semestre já, chegou o período de uma área de administração, era um módulo inteiro de administração lá no curso. E o que acontece? O professor, ele não dava moleza, gente, ele não passava a mão na cabeça, igual, digamos, que os outros das outras matérias. Aí eu senti, aquilo ali eu senti que veio tudo pra mim. Aí eu falei, mas rapaz, esse negócio de plano B, será que é futuro? Mesmo assim eu terminei. Aí foquei em terminar o curso. Aí terminei tudo bonitinho, fui lá para esse plano B que eu tinha em mente. Mas, gente, não combinou de jeito nenhum. Eu focava uma vez na radiologia e a outra vez eu focava na área da beleza. Focava na radiologia, entregando currículo, batalhando, essas coisas todas, e focava também na área do cabelo. Aí, logo de cara, eu entrei no cabelo, que foi um período que eu passei lá no Nordeste. E lá, até que o cabelo estava indo, mas a radiologia era uma entrevista atrás da outra e nada. E foi o período que eu voltei para São Paulo. Aí, complicou mais, né? Consegui uma entrevista na radiologia e já tinha arranjado um emprego aqui em São Paulo, no salão. E o que acontece? Essa entrevista, eu fui, mas sabe quando você vai para um lugar que você parece que está indo para o lugar errado? Aqui estava me prendendo. Aí eu falei, caramba, será que eu estou no lugar certo? Chegou a época que eu tive que tomar essa decisão. Então quando eu cheguei lá na prova, eu falei, não, isso não é para mim não. Eu tenho que tomar uma posição. Aí, gente, cheguei lá na prova, fiz daquele jeito. Passei por cima de algumas perguntas e falei assim, Senhor, isso aqui não é pra mim não. Eu não quero, eu tô pegando a vaga de alguém. Porque eu gosto dessa área, mas não é 100%. Tem uns pontos que me bloqueiam. Então, eu não quero isso pra mim. Eu sei que eu tô pegando a vaga de alguém, pode preencher essa vaga com outra pessoa, que eu vou seguir essa área da beleza. Olha só, até então eu tava no cabelo, também não tava 100% pra mim naquela área de cabelo. Então, o que acontece? Isso ali, eu tirei um peso da consciência, eu tirei um peso que tava em mim, que era o quê? Eu ficar pulando para um lado, pulando para o outro. Então, esse era o plano B que eu tinha, eu tive que desfazer esse plano B. Aí você me diz, Lucas, por que o plano B é inimigo do sucesso? Para fechar, simplesmente o plano B é inimigo do sucesso porque o plano B é da gente. O plano A, digamos, é o plano de Deus, que Deus tem na nossa vida. Então, não era cabelo, não era radiologia, não era plano nenhum que era para mim seguir no processo. Era o plano que Deus tinha para mim. E o que acontece?
Foi onde eu me entreguei por inteiro e disse: Senhor, está nas tuas mãos minha vida. E eu me entreguei a Ele. Eu disse: está nas tuas mãos. E o que acontece? Deus começou a trabalhar do jeito que Ele queria na minha vida. Aí foi quando tudo começou. Então, a primeira chave é o plano B, né? Gente, plano B, tenha muito cuidado com isso. Não é uma regra que você não tem que ter um plano B. Dependendo da situação, plano B não é o plano B, é uma estratégia para você chegar no plano A. Você não pode sair daquela direção, daquele foco. Então, o plano B, gente, é uma furada, tá? É simplesmente uma furada. Então, o que eu posso te dizer? Nada de plano B e termine o que começa. Por que termine o que começa? Eu não terminei o curso de radiologia do começo ao fim, eu não desisti. Porque ali era o processo que eu estava tendo de preparação. Eu tinha que me preparar para aquilo. E o que foi que eu mais aprendi naquela preparação? Simplesmente, eu não sabia mais o que era estudar. Eu estava numa empresa, estacionado, e aquilo ali estava me bloqueando de todas as formas. Então, a mente da gente, ela acaba se fechando. Fica de acordo com o mundo, que o mundo está te oferecendo. Por aquele tiquinho, você fica simplesmente vivendo de pouquinho, de migalhas. O que o mundo tem para te oferecer, mas não é o que ele tem para te oferecer, é o que você tem que buscar, ou seja, tudo que você deseja, que for da parte, digamos, que certa, você tem direito, porque Deus já determinou isso na minha vida e na sua. Então, gente, não podemos ficar parados.